Fala aí pessoal, beleza? Hoje eu vou comentar um pouco mais sobre o Moto G100. Eu já tô há alguns dias com esse monstrinho aqui da Motorola, que tem Snapdragon 870, modo desktop, 12 GB de RAM, e olha, o aparelho é incrível. E nesse vídeo eu vou contar o que eu tô gostando e o que eu não tô gostando dele, tá? Eu vou separar por pontos, vou falar todos eles, então fica no vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo novo. Caso você queira comprar o Moto G100, vai ter link aqui na descrição com o melhor preço do Brasil e frete muito rápido. E não se esquece de compartilhar esse vídeo com o seu amigo que está a fim de comprar o G100 ou está em dúvida se ele tem muitos pontos positivos, muitos pontos negativos, que eu vou comentar nesse vídeo. Agora, roda a vinheta. Vamos então falar primeiramente dos pontos positivos do Moto G100. O primeiro ponto positivo dele é o seu processador e a sua memória RAM. A Motorola lançou ele com o Snapdragon 870 e 12 GB de memória RAM. Só aqui você já vê que a versão é a versão mais parruda que tem dele. Na minha opinião, se você está procurando um smartphone com preço bacana e que tenha desempenho para vários anos, sem se preocupar, o Moto G100 vai te garantir isso tranquilamente, tá? Você consegue rodar qualquer jogo da Play Store, já tem 5G e tem 12 GB de RAM. Então a memória RAM aqui não vai faltar. Se você tem medo de comprar smartphones com pouca memória RAM, o Moto G100 aqui você não tem esse problema. O segundo ponto positivo do Moto G100 é o seu modo desktop. A Motorola colocou uma versão dele que vem com um cabo HDMI para você conectar na sua TV, um monitor e utilizar o seu smartphone diretamente na TV ou tela. E isso é tudo plug and play, tá? Você só coloca o cabo e já aparece diretamente na tela. Você escolhe no seu celular o que você quer utilizar e você usa tranquilamente. E no adaptador HDMI você coloca um dongle para você conectar o seu teclado e seu mouse e consegue utilizar o seu smartphone como se fosse um computador. Ele tem o modo desktop, por exemplo, que você pode usar ele como um computador mesmo. Você tem os aplicativos lá dentro, tem o seu mouse, tem o seu teclado, tudo funcionando bonitinho e até mesmo com o menu na parte de baixo. Isso é algo muito bacana e por ser plug and play é algo que traz uma conectividade e uma imersividade melhor, porque você não precisa ficar comprando um monte de coisas para estar utilizando. E dá também para você jogar os seus jogos na televisão, você coloca modo game aqui e consegue jogar diretamente para lá, consegue espelhar a tela do smartphone, consegue colocar para ver filme, consegue colocar para ver várias coisas. Só disso daí ele já traz essa funcionalidade nativamente. É algo muito bacana que a Motorola trouxe no Moto G100, e isso aproveita ao máximo o processador e a memória RAM que ele tem embarcado, porque você vai precisar de bastante recurso para transmitir tudo ao vivo e diretamente do cabo para a televisão. Então aqui o modo desktop é algo bacana e que vale muito a pena no Moto G100. O terceiro ponto positivo do Moto G100 está aqui na parte de trás, e são as suas câmeras. Aqui nós temos câmeras muito legais, acima da média, e ela tem uma feature diferente que eu vou falar já já para você. Mas o principal aspecto aqui é a qualidade. Ela tem uma qualidade acima da média e traz aqui também gravações em 6K a 30 frames e 4K a 60 frames. Aqui nós temos uma qualidade de gravação muito legal e também em fotos muito bacana. E aqui a Motorola ela trouxe uma diferença que, olha, vale muito a pena se você curte lentes macro. Aquela que tira foto bem de pertinho. Quando você vai tirar a foto de perto, ela acende aqui do lado, ó. Deixa eu te mostrar aqui bem de pertinho. Essa daqui é a lente macro. No momento que você tira a foto ou habilita a câmera macro, ele acende uma luz em volta, como se fosse um ring light, para você ter a melhor qualidade e conseguir iluminar o local que você vai tirar a foto. Porque o maior defeito das câmeras macro hoje é a baixa qualidade e quando você aproxima muito perto, você acaba deixando sem espaço para entrada de luz e acaba que a imagem fica horrível. Se a câmera tiver menos do que 5 megapixels, a lente macro fica horrível a qualidade. Já que no Moto G100, a qualidade da lente macro é muito bacana. Se você gosta de lente macro, o Moto G100 eu acho que é a melhor lente macro que eu já testei até hoje. O quarto ponto positivo é a sua tela. Aqui nós temos uma tela gigantesca de 6.7 polegadas com HDR10 e taxa de atualização de 90 Hz. Aqui você vai conseguir utilizar isso para jogos, você vai ter a fluidez máxima nos games e ter uma qualidade muito bacana para você assistir seus filmes e um tamanho bem avantajado para você consumir seu multimídia no dia a dia tranquilamente. Em relação à qualidade, mesmo ela sendo uma tela IPS,
é uma tela que, olha, eu gosto bastante dessa qualidade que a Motorola traz nas telas IPS deles. Tanto que se você colocar uma tela AMOLED do lado, você não sente tanta diferença como você sentia antigamente nas telas mais antigas IPS. Hoje em dia a IPS ela tá com uma qualidade bacana e a Motorola ela traz assim umas telas bem, digamos que encaixada para cada aparelho. Aqui o Moto G100 ela tem uma tela bem equilibrada e que traz uma qualidade, uma definição de cores muito bacana. E o quinto e último ponto positivo eu já até tinha mencionado lá no primeiro, que são os seus 12 GB de RAM e os 256 GB de armazenamento. Aqui você tem muito espaço e tem muita memória RAM. Isso é bacana e eu trouxe como ponto positivo porque a Motorola trouxe a versão mais top do Moto G100 aqui para o Brasil. Ele tem uma versão inferior que é com 8 GB e 128, a Motorola resolveu não trazer essa versão para o Brasil e já trouxe a melhor dela. Então aqui é um ponto bem positivo para a Motorola, porque ela trouxe a melhor versão aqui para o Brasil, onde normalmente as empresas estão pouco ligando para o consumidor. Elas trazem sempre um pior e sempre deixa, digamos, o refúgio aqui para o país, né? Já a Motorola ela trouxe a melhor versão, 12 GB de RAM e 256 GB de armazenamento, para você não ter dúvidas, né, na hora da sua compra, se eu devo comprar com 8 e 128 ou 12 e 256. E agora vamos falar dos pontos negativos dele, tá? Lembrando primeiramente que nenhum ponto negativo é para você não comprar o aparelho, mas sim para você ficar atento se vale a pena você comprar, mesmo com esses adendos sobre ele, tá? Pontos negativos não muito cruciais, mas é bom você saber de tudo, beleza? Vamos começar então falando sobre o primeiro ponto negativo, que é sobre a sua câmera frontal. A qualidade dela é muito bacana, mas ela grava em apenas 1080p, 30 frames por segundo. Aqui é um ponto negativo que eu achei bem crucial, porque assim, a Motorola ela trouxe câmeras que gravam em 6K na parte traseira, mas gravam a 1080-30 somente na frontal. Não faz muito sentido, porque o processador tem suporte e é um smartphone um pouco mais premium, né, vamos dizer assim, em relação à performance e também às câmeras. Então, é um ponto negativo que você tem que ficar atento se você usa muito a câmera frontal para fazer gravações. Em relação à foto, não tenho nem o que falar. São câmeras bem bacanas, trazem qualidades legais e ele já conta com duas câmeras frontais, que é uma normal e uma ultra-wide para você pegar a galera toda na hora da sua selfie. O segundo ponto negativo é em relação às suas funcionalidades, tá? Eu estava fuçando aqui no aparelho e eu percebi que ele não conta com rádio FM. Muitos dos aparelhos da Motorola, vendidos aqui no Brasil, se não todos, contam com rádio FM. Eu não sei se é só o meu modelo, mas não tem rádio FM, tá? Pelo menos no meu. Se o seu tiver, comenta aqui embaixo que aí eu coloco uma atualização, mas pelo que eu vi, o Moto G100 não trouxe mesmo rádio FM em todas as suas versões, tá? Então, infelizmente a Motorola não trouxe. Se você é um adepto à utilização do rádio FM na hora que você vai trabalhar ou coisas do tipo, pode ser que faça falta, então é bom você saber. E o terceiro e último ponto negativo é em relação ao seu carregador. Eu dei uma notadinha aqui, ele vem apenas com um carregador de 20 watts. Infelizmente é um ponto negativo na minha opinião, porque é um aparelho bem caro e o Moto G30, que é um aparelho bem mais de entrada, intermediário, né, bem mais barato, já conta com um carregador igual. Então eu acho que o G100 aqui ele faltou um carregador um pouco mais potente. Porque, na minha opinião, se você utilizar sempre no modo desktop, você gasta mais bateria por conta da performance que você tem que utilizar. Então, um de 30 pelo menos seria o ideal aqui para ele, tá? Pelo menos de 30. O de 20 watts deixou a desejar um pouco, mas ainda assim não é um carregamento ruim. Mas se você olhar aqui, aparelhos com metade do preço dele contam com o mesmo carregador, você fica pensando, pô, podia ter um carregadorzinho um pouco mais rápido, né? Um aparelho tão premium, com um desempenho tão legal, poderia sim trazer um carregador de 30 watts. Então, galera, esses foram os pontos positivos e negativos do Moto G100. E eu quero saber de você, o que você acha desses pontos? Você concorda, não concorda? Comenta aqui embaixo, deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com o seu amigo que tá a fim de comprar o G100 ou tá em dúvida se vale a pena ou não, beleza? Muito obrigado por ter assistido, tem link para comprar ele aqui embaixo e até o próximo vídeo.